Vamos para a palavra de hoje. Feche seus olhos um instante, quero orar com você. Se concentre um pouquinho nessa oração agora. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Tudo é para Ti, tudo volta para Ti. O Senhor é bom e fiel, tem cuidado da gente. O Senhor nos dá saúde, recursos, dinheiro para fazer e viver a vida, fazer o que precisamos. O Senhor nos deu um lar, um teto para dormir. O Senhor tem cuidado de nós. Por mais que a gente possa reclamar do nosso país, como fazemos muitas vezes, nós não estamos com o risco de tomar um tiro de guerra, uma bomba cair na nossa casa. Nós temos sido cuidados. Mas olha, apesar de que coisas assim possam acontecer a pessoas que o Senhor escolheu para salvar, o Senhor cuida de cada um. E nós temos sido cuidados pelo Senhor. Obrigado pela Tua provisão. Somos gratos pela liberdade de cultuar o Senhor, de louvar o Teu nome de forma aberta e expansiva e poder falar do Evangelho para outros. Ajuda-nos a valorizar essa possibilidade de falar do Teu amor para outras pessoas. Senhor, no mundo que nós vivemos, existem lugares que as pessoas não podem falar nem para os seus pais, nem para as suas famílias, da sua fé em Jesus quando se convertem, mas nós temos liberdade plena de compartilhar o Teu amor, de desfrutar de ambientes onde a presença de Deus é notória e real. Nós somos privilegiados e não nos damos conta disso às vezes, Senhor. Que essa família possa experimentar um tempo especial no Brasil de transformação e que nós aqui, Senhor, continuemos seguindo, indo, fazendo discípulos, discipulando, Senhor, aqueles que o Senhor nos mandar. Pai, em nome de Jesus, e que nós sejamos instrumentos de Deus. Fala conosco na Tua palavra. Usa a minha vida pela Tua graça e misericórdia, que dos meus lábios saiam palavras ungidas, que o Espírito Santo fale a cada coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Quero ler com você um texto. O tema da minha palavra hoje é: eles estiveram com Jesus. Você pode ler comigo isso? Glória a Deus. Em Marcos 16:15, olha só o que diz a Bíblia. Leia aí junto, por favor. Vai lá, vamos de novo? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Jesus, ele não é só o assunto do Evangelho. Jesus, ele é o maior evangelista que existiu. Quantos concordam comigo? Ele não era só o tema, mas ele foi também o mensageiro. Boa parte do ministério de Jesus foi dedicada aqui na terra, né, enquanto andou como homem, foi dedicada à proclamação do Evangelho. E em tudo ele aplicava um padrão multiplicador. Ou seja, Jesus compartilhava com as pessoas a sua fé no Pai, ensinava quem ele era, e isso automaticamente se multiplicava, porque a gente vê muitas histórias em que as pessoas, ao receberem de Jesus, elas multiplicavam isso quase que instantaneamente. Se tornavam testemunhas rapidamente daquilo que haviam recebido do Senhor e ficavam com um desejo ardente de compartilhar o que tinham recebido com suas famílias, com seus amigos, o mais rápido que pudessem. Você consegue lembrar de alguma história de Jesus assim, onde ele rapidamente é replicado na vida de alguém e as pessoas levam as boas novas? Hoje a gente vai olhar para 3 exemplos, 3 personagens bíblicos que viveram algo bem parecido nesse sentido, de contextos diferentes. Eles não tinham as credenciais esperadas por nenhum sistema religioso, nem o judaísmo, nem o cristianismo que nascia ali com Jesus, porque eles não eram, em teoria, preparados, formados, mas eles se tornaram exemplos de grandes evangelistas com a sua própria vida. Tiveram um encontro pessoal com Jesus e logo seus corações inflamaram e eles foram com expectativa, com o coração ardendo, compartilhar aquilo que eles tinham experimentado. A primeira experiência que eu quero compartilhar, a primeira personagem é a mulher samaritana. João 4, 27 até o 42, fala sobre isso. Sempre que a gente ministra sobre a mulher samaritana, qual é o tema normalmente que a gente fala? Das curas que Deus fez na alma dela. Ela era como ela era? Ela era uma mulher casada, mas só. A Bíblia fala que ela estava em qual casamento? No 5º, era o 5º marido.
Eu não me lembro agora, porque eu também não reli todo o texto, mas ela não tinha filhos, pelo menos a Bíblia não fala que tinha. Eu chutaria até que talvez tivesse, mas a Bíblia não fala que ela tinha filhos, né? Mas acontece algo, eu não quero enfocar nisso agora, na vida dela nesse sentido, mas eu quero focar nela como eu introduzi aqui para você. Ela é uma personagem que se torna rapidamente uma multiplicadora do que Jesus fez na vida dela. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no texto que está aí, para você acompanhar comigo, anotar. Eu vou ler, eu coloquei aí uma descrição, né? Inferiores para os homens, mas importantes para Deus. Existem pessoas que se sentem assim. Alguém aqui já se sentiu inferior a outra pessoa? Obrigado pela sinceridade de vocês. Você já se sentiu num ambiente inferior a alguém? Eu também. Acho que todo mundo, né, em algum momento se sentiu inferior. E ela vivia esse contexto. Mas vamos ler aqui antes de eu falar um pouquinho do texto. Naquele momento, verso 27, tá? João 4, 27, eu vou ler até o 42. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Os discípulos voltam, encontram Jesus e não perguntam nada. Eles saem falando. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Repita comigo isso, tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Diga comigo, fruto para a vida eterna. Lembra de domingo passado, quem estava aqui? Fruto que permanece, fruto que é eterno, vidas salvas, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Muito interessante isso, né? Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade, estou no verso 39, creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Diga, testemunho dado pela mulher. Qual foi o testemunho que ela deu? Ele me disse tudo o que tenho feito. Essa foi a impressão mais forte que a mulher samaritana teve. Ninguém poderia saber a minha vida como aquele homem me disse. Ele disse tudo o que eu tenho feito. O que a gente vê aqui? Um dom espiritual fluindo na vida de Jesus e que pode fluir na vida de cada um de nós. Verso 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, olha isso, muitos creram em Jesus, porque ela deu testemunho e foi imediato. Os samaritanos viviam debaixo de uma forte separação, um preconceito social muito grande. Por quê? Eles eram fruto da mistura dos judeus com povos não judeus. Então, era considerado uma raça inferior. Essa mistura acontece lá no Antigo Testamento. A gente vai ver isso no Antigo Testamento. Isso dá a esse povo de Samaria uma identidade muito mal resolvida, porque parece que eles não pertenciam a lugar nenhum. E eles são rebaixados a uma categoria de gente inferior. Mas, assim, não é só que eles sentiam. Eles, de fato, eram tratados assim, especialmente pelos judeus. Por isso, só esses fatores já eram suficientes para que aquela mulher se sentisse, de fato, inferiorizada e pudesse também se excluir completamente do projeto de Deus.
ela conhecia as Escrituras e sabia que o povo esperava um Messias, mas o povo samaritano não achava que aquilo podia ser para eles também. Era só para os judeus. Afinal, eles eram uma classe colocada à parte. Mas o que a gente encontra nessa história é muito surpreendente nesse sentido. A gente, por não estar, irmãos, envolvido no contexto social, político de um lugar, fica mais difícil compreender exatamente o sentimento de um povo. Mas essa mulher se sentia excluída. Você se sente excluído ou menor por outras razões. A gente tem um problema muito sério ainda hoje, que eu acho que de alguma forma é atenuado, para uns nem é um caos ainda, que é a questão do racismo, não é? E eu já conversei com vários de vocês aqui que sofreram isso na pele, ou que de alguma forma sofrem isso na pele, e que eu acho uma das coisas mais imbecis, eu não consigo entender isso, de verdade mesmo. O racismo, para mim, é uma coisa inexplicável. Eu não consigo me ver superior a alguém por causa da cor da minha pele, nem por causa da minha posição social. Porque, sim, tem muita gente melhor socialmente que eu, mas também tem muita gente pior. E com você é a mesma coisa. E eu não consigo me sentir superior a uma família de afegãos que não tem nada, nada, nada. Como diria minha avó, nem tem um gato para puxar pelo rabo, literalmente. E se puxar, vai tomar uma mordida. Eu não consigo me ver superior. Então, existem grupos, e nós podemos fazer parte dele numa instância, de pessoas que estão se sentindo à margem. Às vezes você pode se sentir até tão desprezado de forma prática no dia a dia, que você acha que Deus se esqueceu de você. Se você pode sentir isso, conhecendo Jesus, agora imagina quantas pessoas não tem assim no mundo. Quantas pessoas, talvez, das nossas famílias ou do nosso círculo de amizade não estão sofrendo com esse desprezo. E Jesus faz o quê? Ele percebe o sentimento do coração de uma mulher assim. E ele percebe que ela seria a catalisadora dessa restauração para toda uma cidade. Não era só sobre ela. Ele vai certeiramente, usado por Deus, por meio do Espírito Santo, falar com uma mulher que ele sabe que produziria um impacto tremendo na vida daquela cidade. E essa história é surpreendente por isso. O amor, a compaixão, o perdão de Jesus são tão bem assimilados pela mulher samaritana, que mesmo tendo toda a razão para querer a morte, para continuar na vida dela afogada nas culpas, nas mágoas, medos, nas acusações dela, ela não apenas aceita aquilo que Jesus propõe para ela, de salvação, mas ela resolve voltar para a aldeia que ela morava, anunciar para todo mundo a obra maravilhosa que Jesus havia feito na vida dela e proclamar aquilo que tinha já produzido efeito de mudança total na sua vida. Tem algo muito interessante nessa narrativa, é que os discípulos eles retornam da cidade sem nenhum relato, porque ela estava retirada da cidade com Jesus. Todo mundo lembra que ela estava num poço, fazendo o quê? Buscando água. E a hora que ela está indo buscar água é a hora mais incomum, que não tinha ninguém. Então Jesus vai na hora mais incomum e ela está sozinha. E os discípulos retornam da cidade sem falarem nada para Jesus, nenhum relato de evangelismo. Eles não falaram do amor de Deus para ninguém. Interessante isso, porque a única preocupação deles naquele momento era matar a fome do corpo. Eles queriam comer. Você percebe no texto que eles estavam com fome, queriam comida. Mas eles respeitavam tanto Jesus que eles vão buscar comida e trazer para Jesus comer junto com a gente. Ao contrário disso, a mulher samaritana, ela não tinha feito nenhum esforço ou intencionalidade, ela só recebe Jesus ali. Com medo, eu imagino, cheia de receios. E Jesus, ele sabe que ele está no lugar certo, na hora certa, para alcançar alguém com salvação e para ensinar uma bela lição para os seus discípulos. Quando ele diz, olha, minha comida é outra, vocês estão aí preocupados com o pão e com a mortadela de vocês. A minha conversa é outra. Eu estou aqui gastando tempo com alguém, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E cumprir a sua obra. Diga comigo, cumprir a sua obra. A mulher samaritana, então,
não tinha nenhuma capacitação, e depois que tudo isso acontece, ela, só por ter recebido, ela instantaneamente vira uma proclamadora do amor, do poder, da autoridade e da graça de Jesus para outros. E enquanto eles voltam da cidade com seus braços ocupados com bolsas de comida, pensando só nas coisas naturais, a mulher deixa ali mesmo o seu cântaro, ignora as necessidades materiais. A Bíblia fala que ela abandonou o cântaro, então ela estava precisando de água, para aquele dia ter problema com a água para a casa dela. Mas ela deixa tudo e ela mostra mais paixão pelo propósito que ela havia recebido no seu coração do que os próprios discípulos naquele momento. Essa é a lição para mim e para você nessa manhã. Os discípulos já caminhavam um tempo com Jesus, já tinham ouvido muita coisa dele, mas algumas coisas eles não tinham entendido a importância. E é por isso que, às vezes, a gente medita naquele texto de Apocalipse, que importante é, quando Jesus fala para a igreja, que ela precisava voltar ao primeiro amor. Porque o primeiro amor te faz perceber a essência do Evangelho, que é uma essência multiplicadora. O Evangelho carrega em si esse DNA multiplicador. O que nós recebemos de Deus não pode ficar guardado para nós. Jesus não salvou os 12, chamou os 12 para andar com ele, para eles comerem juntos na cabaninha deles e desfrutarem de viagens. Juntos e comendo. Não. Jesus falou, a gente está viajando, a gente está fazendo a obra do meu Pai, vocês precisam ter atenção, que às vezes, até jejum a gente vai ter que fazer o dia inteiro. Não vamos comer. Mas se formos comprar comida, que a gente tenha propósito até nisso. Quantos estão comigo? Digam amém. Então o Senhor escolhe pessoas improváveis, que são inferiores para os homens, mas que são importantes para Deus. Aquela mulher de alguém inferior passa a ser uma proclamadora da maior mensagem que ela podia ser detentora. Não é lindo isso, irmãos? Glória a Deus. O outro exemplo é o endemoniado gadareno, Marcos 5, 18 a 20. Abre a tua Bíblia aí comigo. Pensa um pouquinho na experiência dessas pessoas. Marcos, capítulo 5, versos 18 a 20. Todos encontraram? Marcos 5, 18 a 20. Diz assim o texto. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Então ele já não estava mais endemoniado aqui. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Verso 20, então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Decápolis é um grupo de 10 cidades gregas abaixo da Galileia. Então ele vai anunciar para 10 cidades. Quem era o gadareno aqui? Quem lembra? Eu escrevi errado aqui no meu esboço, né? Endemoniado. Pode pular da mulher. Ah, está ali. Tá bom. Mas você entendeu, né? É que eu fico falando persa, aí eu não sei falar persa não, irmãos. Persa é o máximo que não sei nada de persa. Quem lembra a história do endemoniado lá de Gadara? Como é que era? Ninguém lembra, né? A Bíblia fala que ele ficava... Aonde ele ficava? No cemitério, nos túmulos. O que chegaram a fazer com ele? Acorrentar mãos e pés. E o que ele fez? Quebrou com a força do próprio braço. O que ele fazia mais? Ele urrava, gritava à noite, de madrugada. Então ele era conhecido na cidade. O cemitério não era tão longe naquela época. Não era no Quarta Parada, na Vila Alpina. Era perto. E as pessoas ouviam aquele homem e sabiam exatamente quem ele era. Mas um dia, quando Jesus está chegando, depois de um milagre exponencial que o Senhor faz, esse homem se aproxima. E os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e ele é liberto completamente. E aí vem o texto que eu acabei de ler com você. Ele fala, eu quero ir com o Senhor para onde o Senhor for. Impressionante a transformação imediata que esse homem experimenta pelo poder de Jesus. Ele experimentou algo sobrenatural. A história começa com um cara muito perigoso,
que estava sendo evitado pelas pessoas, certamente, porque você não ia gostar de ficar perto de um cara possuído por espírito maligno. Alguém aqui tranquilo de conviver com alguém assim? Você chamaria para almoçar? Você fala, não, hoje eu vou evangelizar o endemoniado da Sapopemba. Tem algum? O endemoniado do Jardim Ângela. Hoje eu preciso almoçar com esse cara, hoje preciso... Então, Jesus também não foi atrás, mas ele percebeu, aliás, foram os demônios, é isso que a Bíblia fala, perceberam a autoridade do Senhor. E, vou te falar, hein, tem uns endemoniados que passam aqui na rua de vez em quando, infelizmente. A gente precisa ser fator de transformação na vida dessas pessoas. Mas, assim, alguém mais desprezível que uma pessoa assim é difícil de achar. A gente tem dificuldade, às vezes, de lidar com a miséria, quanto mais com a miséria associada à podridão espiritual, à possessão demoníaca. E esse era esse homem, violento, mas ele era solitário. E ele termina a história, como eu li aqui com você, como um homem lúcido, consciente, bem vestido, comportado, cheio de compaixão. É isso, esse homem virou isso. Deus virou ele do avesso pelo poder do Espírito, pela palavra proferida de Jesus. E quando ele tem um encontro transformador com o Senhor Jesus, o que ele fala? Eu quero ir com o Senhor para a estrada, fazer o que o Senhor está fazendo, viver a vida que o Senhor vive, me tornar um missionário como o Senhor é. Antes mesmo do ministério apostólico missionário, dos discípulos de Jesus começar, é isso que acontece na vida desse homem. Paulo não existia ainda, Pedro não tinha pregado lá em Atos, a vida ainda estava acontecendo, mas o endemoniado gadareno é o primeiro missionário, enviado por quem? Por Jesus. Ele quis ir atrás de Jesus. Jesus falou o que para ele? Primeiro vai para a tua casa, conta para a tua família tudo o que eu fiz por você, e depois conta essa história para quem você puder. Aí a Bíblia fala que ele vai para Decápolis, para 10 cidades, contando as maravilhas de Deus. Irmão, se um ex-endemoniado nessa condição pode ser usado por Deus, quem dirá você? Cara pálida. Você e eu. Na verdade, eu quando digo você, eu me sinto na primeira fila aqui. Eu preciso ouvir isso. Eu tinha lá meus problemas quando fui alcançado, mas talvez a minha história seja um pouco mais regular, dentro de uma média do brasileiro normal. Mas eu não me achava em condições de produzir impacto na vida de ninguém. Mas Jesus pode produzir impacto na vida de cidades por causa de um ex-endemoniado. Quanto mais por causa da sua vida. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você um instrumento poderoso. E o seu testemunho de experiência com Ele é o que pode transformar a vida de alguém. Simples. O que Jesus falou para ele? Vai lá, prega a lei, os profetas, e as pessoas vão entender o que você vai falar e serão salvas? Foi isso que Jesus falou quando o enviou? Não, Jesus falou, vai e fala o que eu fiz por você. O que Jesus fez por você, igreja? O que Ele fez por você? Você consegue pensar o que Ele fez por você? Para de olhar para mim assim. Fala para a pessoa do seu lado, Ele fez alguma coisa por você? Meu Deus, quanta coisa Ele fez por mim. Quanta coisa. Na essência, irmãos, quando eu paro para pensar mesmo assim, o que eu merecia, o que você merecia? De verdade, assim mesmo? O que eu merecia? Não merecia nada. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei, não usei droga, não enchi a cara, não me prostituí. Não importa o que você pode estar pensando de você. Aquilo que você faz escondido, às vezes que ninguém sabe, só o Senhor sabe. A gente não merecia nada. Nada. E tudo que a gente fez de bom ainda, Paulo ele fala isso em Efésios capítulo 3, ele considerava os seus diplomas como o quê? Trapo de imundícia, diante do favor imerecido de Deus, a glória de Cristo sobre a sua própria vida. Isso não é maravilhoso? Por que isso é maravilhoso? Porque não é sobre nós e nós merecermos alguma coisa, mas é sobre ter algo tão poderoso e uma promessa tão poderosa
atuante na nossa vida hoje, que aponta para a vida eterna, que não tem a ver com o nosso merecimento, tem a ver com o que Jesus fez por nós. E nós precisamos ser proclamadores disso. Ele fez alguma coisa por você, e por isso você pode testemunhar. E a última história que eu quero falar com você está em Lucas 5, versos 27 a 32. Abra sua Bíblia, anota aí para você pensar um pouquinho depois. Lucas 5, versos 27 ao 32. O publicano beberrão. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Um mundano qualquer, mal visto pela sociedade, mas que transformado é um instrumento de transformação para outros. Quem é esse camarada? Quem é esse publicano e beberrão? Vamos ler a Bíblia? Versos 27 e 32. Eu sei que talvez tenham alguns aqui, né? Publicanos e beberrões. Aliás, ex-publicanos e beberrões. Tem alguém aqui que é ex-publicano e beberrão? Diga glória a Deus. Não precisa ficar com vergonha não, porque agora você é filho de Deus, filha de Deus, e pode proclamar as boas novas. Aplauda Jesus pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, alcançados pelo Senhor. Eu só não fui beberrão, mas era bagunçado também, irmãos. Tinha muito problema na vida para arrumar, misericórdia. Mas vamos lá, olha aqui, ó. Verso 27 de Lucas 5. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Quem era Levi, irmãos? O Mateus, ele mesmo. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que é que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E o verso 32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é demais, irmãos. Levi, então, o Mateus aqui, é um belo exemplo do poder das igrejas que acontecem nas casas, das células. Porque ele gostava da farra. E de vez em quando a farra acontecia na casa dele. Por quê? Porque, sei lá por quê. Acho que é porque ele tinha recursos, porque ele gostava de gastar o recurso deles com os amigos. A Bíblia fala que publicanos iam na casa dele, mas que também toda classe de pecadores. Então devia ter prostituta, transgressor da lei. Ele chamava as pessoas. Então ele tinha esses encontros. Logo que ele aceita o convite de Jesus para segui-lo, ele faz um convite para Jesus. Então, de novo, né, assim como na mulher samaritana e no gadareno, eu não quero me ater ao que aconteceu, porque eu presumo que você pelo menos tenha uma ideia de quem eram as pessoas e o que Jesus fez, mas logo depois de ser chamado por Jesus, ele faz uma coisa. O que ele faz? O que ele mais gostava. Jesus, vamos comer lá em casa. Vamos lá para casa, que eu vou dar uma festa, vou te dar um banquete para o senhor comer. E comer na casa era o costume que você percebe que o Mateus gostava. É como se ele dissesse assim para Jesus. Eu escrevi uma sentença assim, eu vou com o senhor, mas hoje à noite eu vou dar uma festa lá em casa e gostaria que o senhor fosse, mas eu vou chamar meus amigos, tudo bem? Eu vou chamar um pessoal lá que o senhor não está acostumado a conviver. Tranquilo para o senhor? Um religioso legalista ia responder assim, se Jesus fosse, talvez, esse religioso todo certinho, no padrão humano e não no padrão do céu, ia dizer assim, filho, não convém, filho, reunir com essas pessoas. Como vai ser se a sociedade me vê sentado à mesa com pecadores? Eu que digo que sou filho de Deus, isso vai dar um problema.
Se envolver com pessoas que não tenham nada a nos oferecer pode ser um problema para a minha reputação. Estou viajando aqui, imaginando Jesus legalista, tá? Faz o seguinte, Levi, desmarca essa festa, vamos somente eu, os meus discípulos e você, para você aprender umas coisas mais sobre a fé. Aí quando você estiver mais encorpado, né? Aí você convida seus amigos, ou você vai até eles. Mas avisa os seus amigos que agora você é crente e não pode mais se misturar com eles. Jesus podia ter falado isso. E na cabeça de alguns crentes, acho que esse era o melhor discurso. Sim ou não sim? É assim que a gente faz às vezes. Mas, irmãos, é lindo que a gente vê no Evangelho que Jesus não veio implantar uma religião nova no mundo. Jesus não é um religioso. E muito menos colocar fardos legalistas nos ombros daqueles que o seguem, meu e seu. Nós somos livres para amar as pessoas, não para fazer o que elas fazem, mas para amar as pessoas do jeito que elas são. É possível imaginá-lo respondendo para Levi algo desse tipo: bora para a festa, Levi. Eu consigo imaginar Jesus olhando para ele: bora para a festa. Se ele andasse muito com Eliezer, ele ia falar: bora para a festa, Levi. Que bom poder conhecer os teus amigos. É uma boa oportunidade para você dizer para eles o que significa para você caminhar comigo. Essa é a resposta de Jesus. Vamos festejar hoje e olha, ótimo, traz todo mundo que você puder, porque eu tenho algo que eu posso dizer para eles, mas ele não disse que tinha uma pregação. Pode ler o texto bíblico depois. Traz os seus amigos. Jesus tinha um coração para servir, mas ele mostrava que aqueles que começavam a segui-lo tinham potencial dentro de si para ir além dele até. Jesus não tinha tempo para ir em Decápolis, para andar toda Samaria. Jesus ganhou pessoas pontuais que foram e continuaram a obra, multiplicaram aquilo que ele mesmo havia começado. Quantos estão me entendendo? Digam amém. A gente pode observar que Jesus, ele não quer arrancar a gente abruptamente dos nossos círculos sociais. É exatamente o nosso círculo social que é o nosso campo missionário, a nossa primeira zona de influência, onde a gente está plantado. Onde a gente sempre viveu antes do Senhor nos encontrar, é o nosso campo missionário. Essa placa que está aí, que você lê todo dia que você sai desse prédio, não é por acaso. Seja bem-vindo ao seu campo missionário. O seu campo missionário é a sua casa, é o seu trabalho, a sua escola, a sua vizinhança, onde Deus tem te plantado. A comunidade onde a gente já está inserido é o lugar mais apropriado para compartilhar a nossa fé. Então, nós podemos ir nos lugares onde nós frequentamos, onde as pessoas conhecem a gente, onde a gente tem alguma influência, para mostrar para elas a transformação do céu na nossa vida, e isso por si só já é um testemunho. Ou você nunca ouviu o testemunho de alguém que fala assim: nossa, meu marido está diferente. Ou minha mulher mudou, depois começou a ir nessa igreja. Preciso ir lá para ver o que o pastor dá para eles beber na hora do culto. Eu já vi homens falarem: nossa, minha mulher mudou. Mas assim, é a igreja? Não, não é a igreja. É algo que acontece dentro de nós, uma transformação do Espírito, por meio do conhecimento de Jesus, do Evangelho puro. Não significa conhecer muita teologia, é diferente, irmãos. Não é ser profundo na Bíblia, é ser profundo na experiência que se teve com Jesus, te habilita a compartilhar sua fé com quem quer que seja, mas especialmente com aqueles que estão perto. Uma outra lição preciosa que a gente aprende aqui, com esses 3 missionários, quem são eles? Mulher samaritana, o endemoniado de Gadara e o publicano, o Levi. Não é necessário um longo período de estudo, de treinamento, para você poder compartilhar o Evangelho. Eles não tinham tudo isso, mas eles tinham a ferramenta mais preciosa de todas. Qual era? Quem chuta? Qual era? O seu testemunho de transformação. Era isso. O seu próprio testemunho. Como afirmou Paulo, né? Cristo em mim é a esperança da glória. É Cristo em nós que é a esperança da glória para a vida de outros perdidos.
Nós não temos nada contra a busca do conhecimento, contra a aplicação na palavra. Nós temos os nossos cursos, aprofundamos o nosso conhecimento na nossa doutrina, na palavra de Deus, mas isso não é o mais importante para você testemunhar Jesus para outras pessoas. Definitivamente não. Se você acha que você precisa ser um teólogo, conseguir falar melhor da palavra de Deus que os grandes estudiosos da Bíblia, você precisa ser o Spurgeon da nova geração para poder pregar. Não precisa. O próprio Spurgeon tem uma frase, eu não sei ela perfeitinha assim, mas é mais ou menos isso, você pode pesquisar aí que vai ser fácil de achar. Ele diz assim, se você não entendeu como cristão que é um missionário, você não entendeu nada. Então, você e eu temos a responsabilidade de compartilhar nossa fé a partir do quê? Do testemunho pessoal e não da profundidade que temos nas Escrituras. De novo, é importante buscar profundamente nas Escrituras? Claro que sim, isso vai te mudar, isso vai fazer você caminhar na direção de Deus, talvez até para um ministério, mas não é isso que é fundamental para que eu e você compartilhemos o Evangelho, é o nosso testemunho, é o que Jesus fez. Não temos nada contra a busca por profundidade, mas nós não deixamos que a busca por profundidade nos impeça de ser um canal de bênção na vida de outras pessoas agora. Hoje. Diga comigo, hoje. Você é um instrumento de transformação na vida de outros hoje. Ou de destruição, é isso que escolhe. O Evangelho não é uma doutrina, mas é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Tudo que nós precisamos saber é da experiência que tivemos com Ele. Eu quero encerrar a palavra já, deixando aqui para você uma história. É uma história que conta de um missionário, que é muito bonita e muito encorajadora. Conta-se que um missionário muito experiente foi servir numa longínqua aldeia indígena no centro do continente africano. Ele desenvolveu uma série de estudos baseados no texto de João 3,16 e traduziu para um dialeto daquele povo ainda não alcançado. Depois de 15 dias ministrando na aldeia, ele foi surpreendido durante a madrugada por um dos nativos. Então, está lá 15 dias pregando numa aldeia longínqua. E ao ser surpreendido por esse nativo foi chamá-lo lá na sua barraca e disse para ele que no dia seguinte ia viajar para outra aldeia próxima dali para pregar o Evangelho aos seus conterrâneos. Olha, tem gente que eu conheço lá que precisa ouvir desse versículo que você falou, João 3,16. O missionário, cheio de zelo pela nobre missão que tinha, interpelou o novo discípulo dizendo, mas você começou a aprender agora, você não sabe muita coisa ainda, e só conhece um versículo da Bíblia. Ao que o novo convertido respondeu para ele, e foi impressionante, ele disse assim, é verdade, mestre, eu só sei um versículo da Bíblia, mas na aldeia para onde eu estou indo amanhã, eles ainda não sabem nenhum. Eu preciso contar o que eu sei para eles. Quanta simplicidade, mas quanta profundidade. O João 3,16 daquele missionário viria fazer um impacto tremendo na África. Você pode ficar de pé no seu lugar? Espera aí, não fica de pé ainda não. Leia comigo o versículo que está aí agora. Isaías capítulo 6, verso 8. Quem pode? Vai lá. Então eu ouvi o quê? A voz do Senhor clamando. Conclamando. Dizendo. Irmãos, eu não tenho dúvida que isso é profético para o nosso tempo. A voz do Senhor está clamando por trabalhadores. Clamando. E eu tenho certeza que nós vamos começar a ouvir essa voz de uma forma nova e diferente, como nós nunca ouvimos. E nós temos o que precisamos para ser o que Ele quer que a gente seja. Então, meu convite para você nessa manhã é o convite de Isaías. É o convite de Deus, dito por Isaías. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei?
Quem? Quem irá por nós? Quem? Então eu respondi. Isaías respondeu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem tem a mesma resposta de Isaías para dar nesta manhã? Fica de pé no seu lugar se você tem a mesma resposta. Pedir para os irmãos do louvor já para estar aqui. Aí, ó, todos eles disseram, eis-me aqui, envia-me a mim. São os primeiros. O Henrique, então, nem esperou ler o versículo, aleluia. Qual é a sua resposta, Henrique? A sua, Mateus? A sua, Alex? Qual é a sua resposta, Gabriel? Qual que é a sua, Gabriel? Qual que é a sua resposta? É eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Ou não, eu não sei falar? Não, tá, vai dar muito trabalho. Você não conhece meus amigos, nem meus parentes. Sabe, irmãos, a gente fala dos perdidos. E os perdidos não é alguém tão longe, às vezes. A palavra do Senhor não é para nós assim, ó. Pega uma caixa de som da Watson e um microfone Lesson. Espeta nela, põe uma bateria e vai lá para a Praça da Sé e fica gritando que Jesus vai voltar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que Jesus ensinou para aqueles que Ele salvou. O que Ele falou? Volta para a tua casa e fala do que eu fiz por você. Vai para os seus amigos e conta as experiências que você teve comigo. A palavra de Jesus não é assim, ó, vai lá para o Afeganistão, para a Indonésia. Não é essa palavra que Jesus dá para aquelas pessoas que Ele ministra salvação naquela hora. Ele fala, vai e faça. Sabe? É progressivo, né? À medida que a gente entende a grande comissão, a gente entende que ela começa aqui, no nosso cantinho, no nosso círculo. Mas, irmãos, ela vai se ampliar. Vai acontecer uma ampliação muito natural, orgânica, normal de acontecer na vida daquele que recebeu Jesus. Mas o primeiro lugar são aqueles que Ele tem posto do seu lado. Talvez você vai fazer um amigo amanhã, que é de propósito que os céus pôs ele perto de você. Uma amiga amanhã, um vizinho novo, alguém que vai aparecer na sua vida. E eu quero dizer para você, não é por acaso, o Senhor quer te usar para que outros sejam salvos aonde você está. Então quando a gente canta, essa é minha promessa, eu gastarei minha vida. Que vida que a gente está gastando para quê? A gente está gastando vida para vir aqui? E ficar se reunindo confortável no ar-condicionado? Ou a gente está cantando de verdade? Eu gastarei a minha vida para que é que a canção fala? Para te coroar. O que é coroar Jesus? É glorificar o Pai. Como nós ouvimos semana passada. Porque Jesus diz que a coroa dele será depositada aos pés do Pai. Tudo que Jesus faz é honrar o Pai com o que Ele recebe. Então se você diz, Senhor, eu vou gastar minha vida para te coroar. É a mesma coisa que dizer, Senhor, eu trabalharei por frutos que permaneçam. Usa a minha vida. E você pode estar cheio de perguntas pessoais e com dificuldade de responder essa palavra. Mas você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Transforma. Eu não estou sabendo talvez usar a palavra certa. Já tem tempo que eu estou insistindo. Sabe? Uma última coisa para a gente orar. Talvez a mulher samaritana voltou para falar e a primeira pessoa que ela falou foi para o marido dela, o quinto. A Bíblia não fala que ele veio. Também não fala que ele não veio. E pode ser que ela demorou um pouco mais de tempo para convencer o marido dela a entender o que ela havia entendido. Sim ou não? E aí, às vezes a gente para. Faça as coisas na medida que Deus colocar diante de você para fazer. Mas não desista. Feche os seus olhos agora. Medite um pouco nisso que você ouviu agora.